Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai para o próximo estudo do capítulo 12, né? Capítulo 12 de Daniel, né? A gente vai falar sobre o tempo de angústia, né? O estudo anterior a gente falou sobre reis, né? Egito, Assíria, Medo-Pérsia, Grécia, né? Ciro, Dario, Xerxes. Então a gente falou sobre vários reis. Então hoje a gente vai falar agora somente do tempo de angústia, né? Que é a próxima etapa da nossa história, que é antes da volta de Jesus, né? O povo de Deus passará por esse tempo de angústia, qual nunca houve no mundo e nem haverá jamais. Então, bora para mais um estudo, que é o tempo de angústia sem precedentes. Então, antes do retorno de Jesus a esta terra, haverá um tempo de grande prova para o povo de Deus. As provações são permitidas por Deus com o objetivo de transformar nosso caráter, né? 1 Pedro 4, o verso 12 até o 14. Lembrando mais uma vez, né? Que eu deixo todos os versos que a gente usa aqui para estudo na descrição do vídeo, né? Tudo anotadinho aí para vocês, para que vocês possam pausar, né? O vídeo e estudar, no caso, ler a sua Bíblia na versão que você tem, né? Para você não ficar preocupado achando que você está sendo enganado, né? Então você lê na sua Bíblia, né? Claro que algumas versões tem algumas palavras que estão um pouco diferentes, mas o sentido e o contexto é o mesmo. Então você pode ler na sua Bíblia que tá tudo certo, né? Então, para transformar, o objetivo das provações, né, é transformar nosso caráter para, né, o céu. A boa notícia do livro de Daniel é que nesse tempo de prova se levantará Miguel, que é o nosso próprio Cristo, né? Para salvar os seus filhos fiéis. Então, Daniel 12, o verso 1. Que revelação foi apresentada a Daniel com relação aos últimos dias? Então, dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, Daniel 12, o verso 1. Então, a gente vê que é um tempo de angústia no tempo do fim. Então, antes do retorno de Cristo, esta terra, os filhos sinceros de Deus passarão por um tempo de angústia jamais experimentada na história. Por isso que os 144, né, que eu falei no vídeo anterior, eles seguem Jesus para onde eles, no caso, para onde Jesus vai. Bom, né? Mas eu não vou falar falar agora sobre isso, né? Que no livro de Apocalipse a gente vai falar muito sobre isso. Então, para não falar besteira, né? Porque minha cabeça aqui às vezes esquece ou confunde, né? Muita informação. Então eu vou deixar o 144 para o estudo de Apocalipse, que vai ter um estudo só sobre isso. Então, todo filho sincero de Deus vai passar por essa prova, né? E não é porque Deus é mau ou porque não gosta de você que você vai sofrer, não sei o que, não. Isso é justamente porque Deus ama você, que Ele vai fazer você passar pela prova, mas você não vai estar sozinho, Ele vai estar do seu lado, né? Para te ajudar. E que descrição faz o profeta Jeremias deste mesmo evento? Então, Jeremias 30, do verso 5 até o 7, o profeta faz um paralelo entre a angústia final do povo de Deus e a angústia vivenciada por Jacó em seus dias, né? Então, antes de Jacó ser chamado Israel, né? Ele passou pela prova. Então,
Antes da gente receber o nosso verdadeiro nome, né, a nossa transformação de caráter, a gente precisará passar por essa prova para que a gente possa voltar para casa, assim como Jacó voltou para casa depois que ele passou pelo tempo de angústia, que ele lutou com Deus e venceu, certo? Então, em Gênesis 32, lemos a história da angústia de Jacó ao saber que seu irmão Esaú, a quem havia enganado, né, aquela história da primogenitura, né, que ele roubou a primogenitura do irmão, vinha marchando contra ele com 400 homens. Então, Esaú ainda estava com aquela raiva estourando. Aí veio com aquele exército de homens lá para matar todo mundo que estava acompanhando Jacó. E aí, no Gênesis 32, o verso 6, né? Você vai ver essa parte. A experiência de Jacó é tomada como exemplo da angústia que os filhos de Deus enfrentarão nos dias finais da história. Então, Deus pega a história de Jacó para ilustrar aquilo que nós vamos passar. Então, aquele que não estiver com Deus vai se lascar, né? Porque é o que está escrito aqui, né? Você precisa estar com Deus para poder passar por esse tempo de angústia, né? Você precisa lutar com Deus, não contra Deus. Então, você luta com Deus. Então, Deus vai estar do seu lado para te ajudar. E não é contra Deus, né? Você não vai brigar com Deus porque você está passando pela essa angústia, né? Como a maioria faz, né? Às vezes até eu faço isso daí, né? Fica brava e aí começa a brigar com Deus. Mas, na verdade, Deus está aqui para me ajudar. Então, não faz sentido. Então, a gente precisa raciocinar, né? Cair a ficha e lutar com Deus e não contra Ele. Apocalipse 15, o verso 8 e Apocalipse 22, o verso 11, que evento assinala o início deste período de prova para o povo de Deus. Então, quando é o início, né, que começa esse tempo de prova? E aí, nesses versos, né, de Apocalipse 15, o verso 8 e 22, 11, quando Jesus deixar o santuário celestial. Então, assim que se encerra o juízo de investigação, né, acabou, né? Então, não haverá mais oportunidade de arrependimento e salvação, porque Jesus já saiu do santuário, então ele não vai mais interceder por ninguém, né? Então, acabou. Então, isso quer dizer que quem estiver salvo não poderá mais se perder, e quem estiver perdido não poderá mais se salvar. Todos os casos estarão decididos. Por isso, precisamos estar atentos aos acontecimentos que ocorrerão antes deste evento. Então, você precisa estar bem alinhadinho, né? Sabendo de tudo que vai acontecer antes, para que você possa se preparar e estar salvo antes que Jesus saia do santuário celestial. Porque hoje Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele está fazendo no céu a expiação, né? Então, ele está removendo do santuário do céu os pecados que é confessado a ele todos os dias, né? Então, a gente está vivendo o dia da expiação, que é Jesus investigando cada pessoa o que está fazendo, né, com a vida que ele deu, né? Porque Deus deu a vida dele para que todos nós tenhamos vida. E este momento é também chamado de fechamento da porta da graça, né? Essa é a expressão que a gente usa, porque Jesus, ele é a porta, né? Ele diz, eu sou a porta, né?
Então, ele, além de ser a porta, ele também nos oferece a graça de Deus. Então, quando Jesus fecha a porta, né, ninguém abre, porque ele é. Ninguém abre, ninguém fecha, porque ele é a porta, entendeu? Então, mas tem outros versos, né, que explica. Esta expressão não está na Bíblia, né, escrito assim, fechamento da porta, graça, não. Mas o conceito por ela ensinado pode ser encontrado em diversos textos da Escritura. Você pode ver em Mateus 25, verso 10, Lucas 13, 25, Apocalipse 3, 7 e 22, 11. Então, a expressão, do jeito que está escrito, você não vai achar na Bíblia. Mas o conceito, sim, está. Agora, os eventos, né, que ocorrerão antes desse fechamento da porta da graça. Então, antes de Jesus encerrar o juízo, né, o que vai acontecer antes, né, de encerrar, de Jesus falar assim, está feito, né, ninguém mais quer se salvar, então acabou o juízo agora. Agora a gente vai descer para a terra buscar os santos. Então, o que vai acontecer antes disso? Então, você vai achar lá em Joel 2, o verso 23 e 28, né, que o Espírito Santo, né, ele será derramado e capacitará os cristãos sinceros a anunciar a última mensagem de advertência antes da volta de Jesus. Assim como foi nos dias de Noé, né, Deus enviou um representante, no caso uma pessoa, né, para anunciar que haveria o dilúvio, né? Então, hoje, nos nossos dias, Deus enviou um grupo de pessoas, né, pequeno grupo, né, bem pequeno, mas estão espalhando as 3 mensagens angélicas. Tem vídeo aí no canal explicando sobre isso, que fala sobre as 3 últimas mensagens de misericórdia e exortação, né, para o povo de Deus, né? Aquele que quer se salvar, para você essa mensagem. Então, aquele que não quer salvar, já tá perdido, né? Não quer, não quer. Só vai pro céu quem quer, né? Então, tá escrito lá que Deus, né, vai derramar o seu Espírito Santo. Então, o que vai acontecer antes? O derramamento do Espírito Santo, certo? Para que os sinceros possam anunciar, né, as 3 mensagens de advertência ao mundo, né? E Mateus 24, 14, né? Mateus 27, 14. Então, aí fala sobre o evangelho está pregado, o evangelho será pregado a todo mundo, a cada pessoa cada pessoa terá a oportunidade de tomar uma decisão a favor ou contra Cristo. Então, essa mensagem está junta com a mensagem da volta de Jesus, né? Então, a pessoa que ouvir, ela terá a oportunidade de aceitar ou rejeitar a Jesus Cristo. Isso não, como fala, não compete a nós, né? Impor, a gente não impõe nada, a gente fala. A pessoa quiser, agarra. Se não quiser, solta, vai ver sua vida. No caso, vidinha, né? Porque só falta poucos dias para Jesus voltar, né? É claro que eu tô falando de dias proféticos, né? Cada dia representa um ano. Então, dias, né? Para Jesus voltar. E em Apocalipse 13, o verso 14 até o 17, aí fala sobre um decreto, né? Que será firmado, obrigando a todos os moradores a receberem a marca da besta e adorar sua imagem, né? Então, nesses versos do Apocalipse, você vai achar isso daí, né? Um decreto
mandando, obrigando as pessoas, né? Que é aquilo. Deus não obriga, mas o diabo ele obriga e oprime se você não obedecer do jeito que ele tá mandando, né? Então, Deus ele avisa, ó, faz isso porque isso é bom, mas se você não quiser, a consequência é essa. Mas o diabo não, fala, você vai fazer o que eu tô mandando ou você morre, né? Você faz o que eu tô mandando ou você vai ser preso, ou você não vai ter emprego, ou você não vai ter dinheiro, você não vai ter casa, você não vai ter filho, você não vai ter nada. Você entendeu? Ou você me obedece ou você morre, né? Então o diabo faz isso. E a D, né? São 4 versos, né? Então, 2 Coríntios 11, o verso 14, e 2 Tessalonicenses 2, o verso 8 até o 10, fala que Satanás tentará, né, imitar a volta de Jesus, né, que fala sobre o anjo de luz, né, o diabo, ele vai tentar se imitar, né, tipo, imitar Jesus, né? Então, como se ele fosse um anjo de luz, né? A expressão anjo de luz. Então, ele vai fazer coisas boas que Jesus fez quando esteve aqui. Mas Jesus não vem para isso, certo? A gente já estudou sobre isso. Então, ele vai tentar, né, imitar a volta de Jesus, fazendo-se passar pelo próprio Cristo e fazendo coisas boas, né? E que mais? Apocalipse 15, o verso 6 e Apocalipse 16, o verso 1. O que ocorrerá quando Cristo encerrar sua obra mediadora no santuário celestial? Então, o primeiro evento após Jesus deixar o santuário celestial será o derramamento das 7 pragas, que é a ira de Deus, né? Que se manifestará através delas. Então, a ira de Deus, do capítulo 16, fala sobre as 7 pragas. Então, a ira de Deus se manifesta nas 7 pragas. Então, quando as 7 pragas caíam, é porque já se encerrou o juízo. Então, aquele que escolheu ser salvo por Cristo estará salvo. E aqueles que escolheu rejeitar a salvação estarão perdidos para sempre. E quando eu digo sempre, é eternidade. Então, para toda eternidade estarão condenados, né? E queimarão no lago de fogo. E mais, né? Enquanto eles tiverem pecado, eles vão queimar. Quando o pecado acabar, não haverá mais o que queimar, porque o pecado será todo consumido pelo fogo consumidor do Espírito Santo. E do Espírito de Deus, né? E então, os eventos que ocorrerão depois do fechamento da porta da graça, a gente vê em Daniel 12, verso 1, né? Que Daniel fala de um tempo de angústia sem precedentes, né? É um tempo de angústia qual nunca houve nem haverá jamais no mundo inteiro. E Apocalipse 16, do verso 1 até o 21, fala da queda das 7 pragas, né? Das últimas 7 pragas. Que do mesmo jeito que aconteceu no Egito, né? Vai acontecer depois que encerrar o julgamento do povo. Então, quando você vê cair as 7 pragas, é porque acabou seu tempo. Então, se você escolheu Jesus, você está salvo. Se você escolheu rejeitar, então você está para sempre condenado e queimará no lago de fogo até não existir nem pó. E você nunca mais existirá. E Apocalipse 1:7, né? Apocalipse 1:7 fala que todo olho verá, né? Então é a volta de Jesus com milhares de anjos. Que no caso é essa volta que a gente está esperando.
que Jesus venha com seus anjos, né? E desperte aqueles que estão mortos e nos leve para o céu. Daniel 12, o verso 2, fala de uma ressurreição especial, onde um grupo de salvos é perdidos e ressuscitam juntos, né? Que no capítulo 1 de Daniel 7, verso 7, né? Daniel não, Apocalipse 1, verso 7, fala de uma ressurreição, né? Que fala que até os que os traspassaram, né? Falando que aqueles que mataram Jesus, até estes eles vão ressuscitar para ver a volta de Jesus, né? Mas como eles são já condenados, né? Porque não aceitaram Jesus enquanto estavam vivos, eles vão ressuscitar para ver, porque Jesus disse que eles iam ver. Então, eles vão ressuscitar para ver e depois eles morrem, por conta da glória de Deus, né? E aí, os salvos, né? Aqueles que estiverem vivos serão transformados, né? E os que estiverem mortos serão ressuscitados e arrebatados. No caso, levados para cima, onde Jesus estiver, nas nuvens. E em 1 Tessalonicenses, também, Tessalonicenses 4,16, fala da primeira ressurreição dos salvos, né? Que existe duas ressurreições. Tem vídeo no canal explicando sobre isso. Que é a ressurreição dos salvos, né? Que irão para o céu. E a ressurreição, que é a segunda ressurreição dos ímpios que vão morrer, que vão ressuscitar para morrer, mas é só depois dos 1000 anos. Então, tem vídeo no canal que eu explico melhor sobre isso. Então, depois dá uma olhadinha para você ficar por dentro de tudo. E Apocalipse 20, verso 4, a volta de Jesus dará início a qual período de tempo, né? Então, quando Jesus vem, após esse acontecimento, tipo, a sequência. Então, vê assim, o tempo de angústia, né? Hoje, a gente tá em que tempo? A gente tá no tempo da pregação do evangelho, né? Que tá em Mateus 24, né? E este evangelho do reino será pregado a toda a nação, em testemunho a todos da terra, né? Então, virá o fim, né? Resumindo. Então, virá o fim. Então, acontece essa pregação, que é o que a gente está fazendo agora, certo? Né? Eu tô aqui ensinando para você sobre Jesus, né? Falando também um pouco sobre as 3 mensagens angélicas, tem aí no canal também, tem 3 vídeos, eu acho. Se eu não me engano, são 3 vídeos que eu gravei. Um é gigante, né? 1 hora e pouco, mas compensa você assistir, porque ali tem muita informação sobre isso. E tem outros vídeos menorzinhos que eu falo também, resumidamente. E, então tá, aí tem a pregação do evangelho, que está acontecendo nesse exato momento, né, em todo o mundo, porque por conta das redes sociais, das mídias, tudo, né, por conta da internet, a pregação do evangelho está alcançando o mundo inteiro nesse exato momento, certo? E aí, o que acontece? Depois desse período, vem o tempo de angústia, né, que é o que a gente está vendo agora no estudo. Então, vai acontecer o tempo de angústia, que é a perseguição contra o povo de Deus novamente. E aí, acontece, depois do tempo de angústia, vem o encerramento, né, do juízo, né, Deus falando, acabou o juízo, né, porque não há mais ninguém que queira ser salvo. Então, ele encerra o juízo e vem para a terra. No que ele vem para a terra, é ressuscitado numa ressurreição especial. Esses que mataram Jesus, né? Somente esses que mataram Jesus, para ver com os próprios olhos deles que ele é quem ele dizia que era, né? Que ele é o Filho de Deus. Então, eles ressuscitam para ver com os próprios olhos
depois eles morrem por causa do esplendor da glória de Deus, porque eles são perdidos, são ímpios, né? Então eles morrem com o resplendor da glória de Deus. Então é Deus que mata eles, né? Mas a glória de Deus, por eles morrerem em pecado, eles morrem assim que eles, né, eles olham, vê, e aí quando Deus rompe, né, a atmosfera, eles morrem. E aí acontece a ressurreição de todos os santos, de todas as eras, de tudo, tipo, do começo de Adão até o último que morreu, vão ser ressuscitados, todos os salvos. Todos aqueles que aceitaram Jesus pela fé, né, pela graça de Deus, então eles são salvos. E aqueles que rejeitaram até o último, até a última oportunidade, né, porque tem algumas pessoas que vão selar o seu livro, né, vamos dizer assim, o seu livro da vida, vão selar o seu livro, nos casos, seu livro de Atos, né, que a gente faz aqui. Então, selou o livro de Atos, né, vamos dar esse nome, em vida, né, porque escolheram diariamente fazer e viver na prática do mal. Então, estes, ao retorno de Jesus, né, ao resplendor da glória de Deus, eles morrem. Os ímpios morrem quando veem Jesus, né, nas nuvens do céu. Então, os santos levado ao céu, né, arrebatado, né, que a Bíblia fala, arrebatado para as nuvens, onde está Jesus no céu, que Jesus ele não desce a terra nessa segunda vinda, ele não pisa os pés na terra. Então, Jesus ele não vem aqui fazer aparições. Ele vai aparecer uma única vez para todo mundo ao mesmo tempo, porque todo olho verá, ele disse, como um raio aparece no ocidente, vai até o oriente, vai até o ocidente, então assim será a vida do Filho do Homem. Então, desse mesmo modo, todo o mundo, o globo inteiro vai ver a volta de Jesus. Então, ele vai aparecer nas nuvens do céu e vai chamar os santos para ficar junto com ele, né? Então, vinde benditos do meu Pai, receber por herança, né? Então, acontece isso, e aí, quando todos estão nas nuvens indo para o céu, é iniciado o milênio. Então, Satanás vai ficar aqui preso com todos os ímpios mortos, né? Durante 1000 anos. Após os 1000 anos, aí já é outra história, né? Porque é outro estudo. Senão vai perder muito tempo aqui. Então, é isso. E aqui os eventos que ocorrerão depois do milênio é o que a gente vai ver agora. Aí, você pode abrir a sua Bíblia no Apocalipse 21, verso 1, né? Então, aí vai estar escrito, vai estar falando sobre o mesmo fogo que destruirá o diabo, né? Satanás purificará esse planeta que será a eterna morada dos santos, né? Que fala novos céus e nova terra. Então, Deus, quando ele vir na terceira vinda, né? Que é a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, né? Para a condenação eterna, né? O lago de fogo. Então, aí, quando acontece essa purificação, no caso, a punição, né? No caso, a consequência, que é o lago de fogo, os ímpios vão, o mundo inteiro vai queimar, e com isso vai ser purificado com fogo o planeta Terra. Então aí, Jesus faz novos céus e nova terra. E aí sim, Jesus, na terceira vinda, ele pisa o seu dedão do pé na terra e a terra abre-se em duas. E Apocalipse 20, verso 7, Satanás é solto de sua prisão, né? Porque acontece a terceira vinda de Jesus
Então, Satanás é solto porque os ímpios que estão mortos por 1000 anos ressuscitam, né, na ressurreição, na segunda ressurreição, para serem mortos, né, para receberem o que eles escolheram, né, a morte eterna, que é o lago de fogo. E aí o verso 5, né, ainda de Apocalipse 20, o verso 5, fala os perdidos mortos ressuscitam, né, que é a segunda ressurreição, que é a ressurreição da condenação, né, o juízo. E continua ainda no Apocalipse 20, o verso 8 e 9, fala também sobre Satanás e todos os ímpios, ao marcharem para atacar a Nova Jerusalém, serão destruídos. Então, Satanás, né, ele vai aproveitar que Jesus ressuscitou os ímpios e vai falar: olha, eu ressuscitei vocês. Tá vendo aquela cidade ali que é toda banhada de ouro, né? Toda ostentação. A gente pode conseguir aquilo. Nosso número é maior do que o deles. A gente pode ganhar. Então eles vão marchar para conquistar, né, a Nova Jerusalém. E então desce fogo do céu e queima eles. É claro que antes, né, acontece a pregação do próprio Cristo a todas essas pessoas que negaram ser salvos por ele, né? Negaram o evangelho, né? Em aceitar o evangelho da paz. Então, eles, né, vão reconhecer, porque a profecia diz que todo joelho se dobrará, e realmente é nessa parte. Quando Jesus começar a pregar, né, sobre o evangelho, né, de Gênesis e Apocalipse, né, quando ele começar a pregar, né, e falar tudo o que aconteceu, essas pessoas, né, vão se ajoelhar reconhecendo que ele é Deus, que Deus é bom, né, Deus é amor. Então, eles, antes de serem mortos pelo lago de fogo, todos eles, incluindo os santos, né, dentro da cidade da Nova Jerusalém, vão estar ajoelhando, né? Todos vão se ajoelhar, porque os santos reconhecem e sabem, né, da bondade de Deus. Mas aqueles ímpios que se negaram, eles vão ouvir o próprio Cristo pregando para eles, né? Que será o último sermão que Jesus pregará para os ímpios, mas sem oportunidade de salvação, porque eles rejeitaram. Então eles só vão ouvir para poder morrer, né? Porque eles vão reconhecer. E aí eles morrem, né? Então, se todo mundo vai ter que se ajoelhar, né? E confessar que Jesus que Deus é bom, né? Então, por que não faz isso agora? Que tem oportunidade de ser salvo. Não é verdade? Então, quem tem sabedoria, né? Então, ouça, né? O que o Espírito diz. Então, melhor se ajoelhar agora e se salvar do que se ajoelhar para ser morto, né? E no Apocalipse 21, 2, né? Apocalipse 21, 2. A cidade santa desce dos céus. Então, é o que eu já disse, né? Que na terceira vinda, aí vem a Nova Jerusalém com os santos dentro da cidade, né? Jesus também, os anjos, vai vir todo mundo, porque a terra, depois da purificação com fogo, né? Vai ser a morada de Deus. Então, Deus vai literalmente morar com a gente, que é isso que ele vem ensinando desde o Antigo Testamento, quando ele diz, né, para Moisés construir um santuário conforme ele mostraria no monte. Então, do mesmo jeito que ele mostrou lá no Antigo Testamento, ele estava falando o que ele ia fazer, né, depois que restaurasse essa terra, que ele iria morar no meio do seu povo. E é literalmente isso que ele vai fazer. Então, a casa de Deus, né, no céu vai descer para ficar com a gente, né?
Então, é onde que a Bíblia diz que superabundou a graça. É nesse sentido. E Daniel 12, o verso 1 e Apocalipse 21, o verso 27. Quem somente poderá entrar na cidade que Deus está preparando? Então, quem é que pode entrar? Então, lá nesses versos, né, todo aquele que aceita a Jesus como Senhor e Salvador tem o seu nome registrado no livro da vida. Um dia, este livro será aberto, que está em Apocalipse 20, verso 12, e somente os inscritos nele receberão a vida eterna e uma coroa de vitória. Então, somente quem aceita Jesus, né, poderá entrar no reino de Deus, né? Igual o ladrão na cruz, né? Que ele aceitou no último segundo de vida dele, né? Que dali ele só ia sair pra cova. Então, ele aceitou Jesus ali e aí ele foi salvo, né? Jesus disse: é verdade, digo hoje, né? Falando, tô afirmando hoje pra você, ó, que você vai estar comigo no paraíso. Por quê? Porque ele aceitou pela fé o que Jesus, né, ensinou e aceitou que Jesus é Deus. Então, pela fé, ele foi salvo. Então, se você tem a oportunidade de fazer o que Deus ensina, então faça, né? Porque esse é um mandamento, né? Mas se você tá no seu último minuto de vida e você aceita Jesus, ele te aceita também, não te nega não. Não vai jogar na sua cara, tipo, agora que tá morrendo, agora me quer, né? Não, não quero mais você. Não, Deus vai falar, vem a mim, né? Vem a mim. Não, já que você aceitou hoje, pois hoje veio salvação para você. Vem a mim, né? É isso que Deus faz. Ele quer que você venha a Ele, né? Não importa o que você fez, né? Que você aprontou, sei lá. Ele fala, venha a mim, né? E que Ele perdoa, né? Jesus é Deus, no caso, né? Em si, Ele é cheio na casa de Deus tem gosto, né, em perdoar as pessoas, né? Ele tem prazer em perdoar. Então, se você se arrepende verdadeiramente, você vai a ele e ele te perdoa. E joga tudo que você confessou para ele no fundo do mar, que é para ninguém lá pegar, né? Nem ele vai querer pegar. Ele fala, já esqueci, ó. Então, é daqui para frente, entendeu? Você confessou tudo, me aceitou, então agora é daqui para frente. O que você fez, nem sei. Daqui para frente agora é nós, né? E Daniel 12, verso 4 e verso 13, quais palavras foram ditas pelo anjo a Daniel? Então, o anjo, né, Gabriel, ordenou que Daniel selasse o livro até o tempo do fim. Então, até que chegasse o tempo do fim, né, na plenitude dos tempos, né, quando Jesus veio, no caso, bom, então Gabriel fala para selar o livro até o tempo do fim. Então, hoje a gente vive no tempo do fim, quando muitos o estudariam, né? Que em 1844, né? No caso, um pouco antes, né? 1800 por aí. Aconteceu o início, né? Do tempo do fim, que aí começou, né, o mundo inteiro a estudar o livro de Daniel e queria saber e fazer conta, isso, aquilo, outro. Então, a ciência se multiplicaria, como é que diz o verso? Quando muitos o estudariam e a ciência, ou seja, o conhecimento deste livro se multiplicaria. Isso. Então, Gabriel deu a Daniel a certeza de que sua recompensa estaria garantida, que ele
que ele descansaria, ou seja, morreria, mas ressuscitaria para receber a vida eterna. E essa é a mensagem de hoje. Então, Daniel, ele morreu, né, sem ver tudo isso, né, graças a Deus, porque o bichinho aguentou, viu? Pensa num homem que aguentou. Então, aí Deus, né, pôs ele para descansar e falou: ó, sela o livro, porque você já tá garantido, meu filho. Né, muito amado, né? Igual o João fala, né? Ah, eu sou o discípulo amado, né? Então, Daniel é muito amado. Então, Deus deu descanso para ele, né? Porque ele cumpriu a missão que Deus tinha dado a ele e com honras, né? E hoje a gente precisa cumprir com a nossa missão, né? Que é levar o evangelho eterno a todo mundo para que Cristo possa voltar, né? E esse pequeno grupo, né, é levar também, junto com a volta de Jesus, as 3 mensagens angélicas que você pode encontrar em Apocalipse 14, do verso 6 até o 12, né? Que ali vem falando, advertindo, né, exortando, né? Advertindo. E no último verso, ele vem mostrando quem são os santos, né? Que o diabo está irado, né? Que são quem? Aqueles que continuam guardando os mandamentos de Deus, né? Êxodo 20. E tem a fé em Jesus, né? Não tem a fé nas coisas do mundo, né? Em homens, mulheres, não. Tem a fé em Jesus, né? E a fé de Jesus. Porque através do Espírito Santo a gente pode ter a mesma fé inabalável de Jesus Cristo. E é isso que ele quer que a gente tenha, porque ele venceu o mundo e quer que a gente vença o mundo como ele venceu. Então, essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe cada um de vocês, né? Em nome de Jesus. E até o próximo estudo.